Olá, tudo bem? Aqui quem fala é o seu professor Paulo Rossi. Hoje nós vamos estudar um pouco sobre o citoplasma, o fluido celular, a parte interna da célula, o setor onde as moléculas que formam a vida interagem entre si. Quem são essas moléculas? Água, que por sinal é a composição química mais abundante no citoplasma. A depender da espécie, do tipo de célula, do tecido, pode variar de 60% a 79% de água no interior da célula. A água, por ser o solvente universal, se associa, dilui as demais moléculas de minerais, proteínas, carboidratos, lipídios, vitaminas, ácidos nucleicos, e nessas interações, reações químicas acontecem. Podemos organizar essas reações químicas em duas categorias: catabolismo e anabolismo. Catabolismo seria a reação química de degradação de moléculas. Anabolismo, reação química que constrói, sintetiza a molécula. Exemplo de catabolismo: digestão intracelular, que o lisossomo realiza, que é uma organela citoplasmática. Exemplo de anabolismo: produção de proteína, que é o ribossomo que produz. Então, nós temos dentro desse citoplasma essa associação, essa reunião de moléculas, onde as reações químicas vão estar acontecendo. Esse interior do citoplasma é diferente na célula procariótica da célula eucariótica. Na célula procariótica, ele não tem membrana interna, não tem organela membranosa. Na célula eucariótica, tem várias organelas no interior. Dentre as organelas que estão na célula eucariótica, existe o ribossomo, que é a organela universal. Por que, professor, ela é universal? Porque ela existe tanto na célula eucariótica quanto na célula procariótica. Na célula procariótica e na célula eucariótica existem ribossomos, porque ele sintetiza proteína. Nas células eucarióticas, tem organelas como o ribossomo, e além do ribossomo, tem os lisossomos, organelas citoplasmáticas que têm sua origem lá do complexo de Golgi, suas enzimas produzidas pelo retículo endoplasmático rugoso, e que sua missão é realizar a digestão intracelular. Além de ribossomo e lisossomo, a célula procariótica tem o peroxissomo, que degrada o H2O2, também chamado de água oxigenada, que é um radical livre produzido pela própria célula, mas que a medicina conseguiu incorporar isso ao combate à bactéria que causa o tétano, porque essa bactéria ela é extremamente sensível ao oxigênio. Então, quando somos machucados, lesionados, era comum no século passado adicionar ao ferimento água oxigenada e borbulhava. Aquela borbulhação corresponde à ação do peroxissomo eliminando oxigênio para impedir que aquela lesão seja contaminada pelo ser vivo causador do tétano. Temos ainda, além de ribossomo, lisossomo, peroxissomo, existem nas células eucarióticas os vacúolos. Esses vacúolos podem ser de origem membranosa, como o vacúolo alimentar, que é o fagossomo, o vacúolo digestivo, que é a união do fagossomo com a outra organela, lisossomo, que realizam a digestão intracelular, formando o fagolisossomo ou lisossomo secundário. Existem ainda os vacúolos residuais, são aqueles que eliminam o que a célula não quer mais, os resíduos alimentares, eliminados por plasmocitose, que é um transporte em bloco via membrana. Nós temos ainda também o vacúolo produzido pelo retículo endoplasmático liso, dos quais quero destacar o vacúolo pulsátil e o vacúolo de reserva. O vacúolo pulsátil ele faz a osmorregulação. Naturalmente, a água entra na célula por osmose. Se ela ficar acumulada em excesso, em grande quantidade no interior do citoplasma, pode romper a célula por plasmoptise. Então, alguns organismos, como os protozoários de alga doce e plantas, têm essa organela para eliminar o excesso de água que está entrando naturalmente por osmose.
Tem também o vacúolo de reserva, onde a célula armazena substâncias úteis em excesso, como o amido, que é um carboidrato, como vitaminas, como proteínas, lipídios, certo? Aí nós temos também a organela centríolo, que ela é responsável por produzir os microtúbulos, que desenvolve funções grandiosas no interior da célula, como o transporte dos cromossomos durante a mitose e a meiose para dar origem a novas células, produzem os cílios, produzem os flagelos. Temos as mitocôndrias, organela responsável pela respiração celular. Temos o cloroplasto, organela responsável pela fotossíntese. Essas duas organelas, mitocôndria e cloroplasto, gravem, aprendam essas organelas, porque vai constar na sua prova do Enem, porque elas evoluíram por endossimbiose. Ou seja, essas duas organelas, em um tempo antigo, foram seres vivos distintos. A mitocôndria, uma bactéria heterotrófica, o cloroplasto, uma bactéria autotrófica, uma cianobactéria. Por quê, professor? Existem evidências morfológicas na mitocôndria e no cloroplasto que nos levam à seguinte sentença: tanto mitocôndria quanto cloroplasto tiveram um passado evolutivo independente da célula eucariótica. Hoje são organelas, mas elas apresentam DNA próprio, RNA próprio, ribossomos próprios, que sintetizam suas próprias proteínas. E ainda de quebra, tanto mitocôndria quanto cloroplasto apresentam duas membranas. Uma remanescente da fagocitose que envolveu a célula primitiva e a membrana interna que é da célula primitiva. Então, são muitas evidências que nos levam a acreditar que essas duas organelas tiveram um passado evolutivo separado e na construção da célula eucariótica, primeiro surgiu a mitocôndria, porque é a organela que produz energia, que sustenta essas reações químicas anabólicas e catabólicas que ocorrem no citoplasma, e em segunda instância surge o cloroplasto, claro que essas instâncias em tempos evolutivos em milhões de anos. Nessa perspectiva, alcançaremos uma estrutura cheia de proteínas, uma rede de proteínas chamada de citoesqueleto, que dá mobilidade, sustentação, que dá estabilidade, que controla as movimentações internas da célula. Desse citoesqueleto, a estruturação da célula, destaca-se 3 componentes: os filamentos intermediários, os microtúbulos, que são gerados pelo centríolo, e os microfilamentos de actina, que dão mobilidade interna à célula, como o movimento de ciclose, como os movimentos de pseudópodo, que realizam a expansão membranosa e também a fagocitose. E chegamos aos retículos endoplasmáticos. Retículos são organelas formadas por redes de membrana. O retículo liso não tem nessa membrana ribossomo. O retículo rugoso tem ribossomo. O retículo liso é responsável pela produção da carioteca, que é a membrana nuclear, pelo complexo de Golgi, pelos vacúolos pulsáteis e vacúolos de reserva. O retículo liso ainda tem por função gerar os lipídios, os compostos lipídicos que formam a célula, ainda tem a função de desintoxicar a célula se porventura tiver contato com moléculas externas, como as drogas farmacológicas e drogas alucinógenas. Já o retículo endoplasmático rugoso tem a missão de produzir proteína. Essa proteína que o rugoso produz, porque tem ribossomo aderido a ele, vai para o complexo de Golgi, e o complexo de Golgi armazena, trabalha essa proteína, ativa e libera essa proteína na forma de organelas, na forma de proteína de membrana, na forma de vesícula de exportação, para atuar em outro tecido, para atuar em outra célula. E o complexo de Golgi ainda produz o acrossomo, produz os polissacarídeos, que vão ser cruciais na formação celular. Então, meus amores, citoplasma, um conteúdo importantíssimo, dá uma retomada, volta ao seu caderno, volta aos seus livros para retomar essa informação, porque ela é muito legal. Um beijo para vocês
Tudo de bom.